Nós queremos cumprimentar os nossos queridos amigos e irmãos internautas aí que estão nos assistindo pela internet, do Brasil, também lá de Bridgeport, em Connecticut, e outros lugares que estão assistindo. Hoje, a palavra de Deus está sendo propagada no mundo todo. É difícil hoje a pessoa falar, eu não posso estudar a Bíblia. Hoje, no Dollar Tree, você vai encontrar, no Family Dollar, você encontra Bíblias em inglês de $1. Não estas aqui, né? Essas aqui são Bíblias de $12, pelo menos. Mas você vai encontrar ali Bíblias de $1. Ou seja, hoje a Bíblia está acessível a todo aquele que quiser. Houve um tempo no passado que Bíblia era muito cara. Antes de existirem as sociedades bíblicas, a primeira sociedade bíblica no mundo foi a Sociedade Bíblica da Inglaterra, que surgiu em 1814, creio. 1814. E depois surgiu a Sociedade Bíblica Americana, alguns anos depois, e então encheram o mundo de Bíblia e tornaram a Bíblia acessível a todos. Por isso nós estamos distribuindo Bíblias. Esta Bíblia que nós estamos distribuindo para você, ela tem algo especial, porque aqui ela tem a cópia de todas as palestras. No final dela, tem a cópia de todas as palestras que nós estamos fazendo aqui. Inclusive a palestra de hoje já está aqui. E você pode recapitular, você pode estudar, porque tem todos os textos que nós estudamos estão aqui atrás. E você pode tirar mais dúvidas, você pode confirmar, você pode reestudar o tema e o assunto que aqui estudamos cada noite. Ok? Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar sobre Deus, o dono dos meus negócios. Eu sei que você deve ter o seu business. Quando eu perguntei para o Emílio e para o Tiago, né, no que eles trabalhavam, trabalhamos em construção. Tem muita gente aqui que tem o seu business, tem o seu negócio. Será que Deus é o sócio do seu negócio? Neste país, Estados Unidos, da América do Norte, ele cresceu e prosperou muito, porque este país foi colonizado por pessoas com mente cristã. Em 1620, quando o Mayflower veio aqui e chegou aqui no Plymouth, aqui em Massachusetts, em 1620, veio com um grupo de cristãos peregrinos em busca de uma terra livre sem perseguição, onde pudessem se desenvolver, estudar a Bíblia, louvar a Deus. E a fidelidade era uma característica deste povo. Eu tenho em casa uma lista dos presidentes americanos que eram dizimistas, a maioria deles. Imagine se fosse fazer uma lista de presidentes brasileiros que eram dizimistas. Que vergonha! Ia ser uma vergonha. Porque no Brasil não se criou esta mentalidade de ser fiel nos dízimos. Mas aqui neste país, começando dos presidentes americanos. E eles mantêm essa lista. Eu a tenho em casa. Neste país você vai encontrar pessoas de nome. Vocês usam os produtos Colgate em casa. Pasta de dente, né? Colgate. Colgate é um nome que se destaca na fidelidade dos dízimos. Você vai encontrar em casa também produtos com o nome de Quaker, ou Quaker. Não é? Todos os produtos Quaker. Quaker é um nome que se destaca na fidelidade a Deus, que estes homens fizeram de Deus o sócio deles nos negócios. Eles empreenderam grande, pensaram grande, mas colocaram Deus como sócio. E quando nós colocamos Deus como sócio, não há por que fracassar. Porque Deus não fracassa. Se Deus é meu sócio e Ele nunca fracassou e Ele nunca vai fracassar, como eu, tendo a Deus como meu sócio, vou fracassar? Não vou fracassar. Queridos, hoje nós queremos explicar para vocês como a Igreja Adventista do Sétimo Dia se mantém. Porque nós começamos aqui estas conferências ininterruptas todas as noites, de evangelismo, de estudo da Bíblia, no dia 4, e vamos sem parar até o dia 18. E aí vamos continuar quartas, sábados e domingos. E não tiramos oferta nenhuma vez. Nós fazemos isso intencionalmente.
com propósito, para que as pessoas percebam que a pregação do Evangelho não é arrancar dinheiro do povo. Amém. Existe um método divino para se sustentar a pregação do Evangelho. E o método divino não é comercializar bênçãos. Bênçãos de $1.000, bênçãos de 500, bênçãos de 300, bênçãos de 100. E agora, quem quer a bênção de $10 e de $1 e 50 centos? Eles querem arrancar todo o dinheiro, querem arrancar o salário da mão das pessoas. Pedem a casa, pedem o carro. Isso é comércio, isso não é religião. Esse não é o sistema de Deus para manter a igreja. O sistema de Deus para manter a sua igreja e a pregação do Evangelho também não é fazendo rifas. Muitas pessoas chegam para nós, pastores, e falam: olha aqui, pastor Samuel, pastor Kleber, eu estou dando aqui um carro, eu estou dando um carro usado, vocês podem fazer um leilão aí, podem fazer uma rifa, eu estou dando uma bicicleta, faz uma rifa e vocês podem... Nós não fazemos rifa. Não fazemos rifa. Não, mas a gente quer fazer aí um jantar para angariar dinheiro. A gente não faz jantar para angariar dinheiro. Mas nós queremos fazer uma quermesse. Nós não fazemos quermesse. Aqui todo mundo come, mas ninguém paga. Se você quiser pagar, você tem que ir no restaurante. Aqui não é restaurante. Aqui é igreja. Tá certo? Amém. Queridos, se Deus não sustém a sua igreja através de quermesses, através de rifas, através de loteria, através de cobrar pelos milagres, ou cobrar pelas bênçãos, cobrar pela visita, cobrar pelo batismo, cobrar pelo casamento, cobrar pela... Se Deus não sustenta a sua igreja desta forma, qual é o sistema divino para sustentar a pregação do Evangelho no mundo? Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 207 países do mundo. Amém. Amém. 207 países do mundo. Estão espalhados pelo mundo todo. É uma igreja pequena, mas mundial. E em todos os países, a igreja é sustentada por cada centavo de dízimo ou de oferta que entra numa igreja como esta, ou em qualquer igreja do mundo, onde entram o dízimo, entra a oferta, parte disso ajuda a sustentar toda a igreja nos 207 países do mundo. Na igreja adventista, o pastor é assalariado, mas ele não pode colocar a mão no dinheiro da igreja. Amém. O pastor não assina cheques, o pastor não conta o dinheiro da igreja, o pastor não tem acesso à conta da igreja, o pastor é um assalariado, não da igreja. Não é a igreja quem paga o pastor também. Existe uma organização superior, um office. Eles contratam o pastor, eles pagam o pastor e eles despedem o pastor se for preciso. Fire. Queridos, mas se a igreja gostar do pastor, está bem. Se não gostar, ela não pode contratar e nem pode mandar embora. O pastor fica livre para pregar o Evangelho, sem medo de disciplinar, quem sabe, o homem mais rico da igreja, que pisou na bola, adulterou. Ele vai ter que disciplinar essa pessoa, chamar a atenção, e ele não tem medo, porque ele não depende do dinheiro do homem mais rico da igreja. Porque seja uma igreja com 1000 membros, ou seja uma igreja com 80 membros, o salário é o mesmo e não depende do quanto entra na igreja. Esse é o sistema. É um sistema adventista do sétimo dia. Cada centavo que entra na igreja é contabilizado. O dinheiro que entra na igreja, ele entra dentro de um envelope, como vocês veem aqui. Eu quero distribuir. Pode distribuir agora para cada pessoa um envelope desse. Temos mais aqui, para que você saiba como... Pode entregar, por favor. Como funciona. Nós não estamos pedindo nada, nós só estamos explicando para você como funciona. Porque muitas pessoas têm perguntado: como é, pastor? Vocês não tiram oferta? Tiramos. Tiramos sim, uma vez por semana.
Então qual vai ser a noite? Nenhuma. Nenhuma noite. Nós só tiramos oferta uma vez por semana. E não é nenhuma das noites. É no sábado de manhã. Porque nós guardamos o sábado. Sábado, como nós estudamos já com vocês, é o dia do Senhor. É o dia santo do Senhor, o 7º dia da semana. E os dízimos de oferta são recolhidos no sábado. Sem apelo. Não se faz apelo. Se recolhe. As pessoas aprendem a dar sem serem pressionadas. As pessoas aprendem a dar por fidelidade, por amor a Deus, sem ninguém chorar aqui na frente, sem ninguém apelar aqui na frente. Porque as pessoas fazem racionalmente. Como nós vamos explicar racionalmente aqui. Eu não vou contar para vocês uma história de alguém que está passando necessidade, está muito pobrezinho, por isso vamos ter que recolher uma oferta hoje aqui, e todo mundo chora e põe a mão no bolso e entrega, não. Isso nós não fazemos. Isso é covardia. Apelar para os sentimentos, fazer as pessoas chorarem, para fazê-las dar mais dinheiro. Não. As decisões precisam ser feitas racionalmente, estudando a Bíblia. E você decide dar e o quanto dar em casa, não dentro da igreja. Não é aqui que você decide o quanto você vai dar. Porque aqui você está, muitas vezes, emocionado e em casa com oração, com a esposa. Você se ajoelha e você toma a sua decisão. Queridos, como funciona? A pessoa coloca dentro do envelope, quando chega aqui no sábado, ele leva para casa os envelopes, já tem em casa 4, 5, quantos envelopes precisar, coloca, e aqui ele especifica o que é dízimo, estão vendo aqui? Na primeira linha lá em cima, coloca o nome, endereço, cidade e tal, e mais embaixo, meu dízimo e oferta de amor. Aí vem dízimo, 10%, coloca lá. Quanto você tem de dízimo? Agora eu peço que você que recebeu o envelope, abra o envelope. Todos que receberam o envelope, os 10 que receberam o envelope, abram o envelope, não este aqui, aquele envelope que nós demos. Conte quanto tem aí. Quanto tem aí? Nós estamos fazendo com vocês o que a gente faz com os filhos. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e até depois de velho, não vai se desviar dele. Você ensina a pessoa, quando ela está começando a estudar a Bíblia, você ensina da forma correta, e nunca mais ela deixará de praticar. Nunca mais. Uma lição bem aprendida, aprende-se para sempre. Uma lição mal aprendida não dura para sempre. Mas bem aprendida, dura. Você nunca mais vai esquecer de que você recebeu de graça, sem ter feito nada, entrou na igreja e recebeu um envelope com $10 dentro. Eu tive a preocupação de gastar um tempo indo de caixa em caixa para conseguir trocar tudo em nota de 1. Tudo em nota de 1. Por quê? Porque é importante você entender que é Deus quem dá o dinheiro para você. É Deus quem dá saúde para você trabalhar. É Deus que protege para que você não tenha um acidente na estrada ou na esquina e impeça o seu trabalho. É Deus que providencia o trabalho, é Deus que ajuda você a ganhar o dinheiro, e você, não é uma conquista sua pessoal, é uma dádiva divina, trabalho, dinheiro. Dinheiro significa sangue, é suor, gasto, para poder conseguir aquele dinheiro que Deus deu através do trabalho. E sendo que Deus deu, Deus pede de você não tudo. Não tudo. Deus pede na palavra de Deus o dízimo. E o dízimo, meus queridos, não é 15% e nem 9%. O dízimo é 10%. Se alguém disser assim, não, mas eu estou com o meu coração muito grato a Deus, então vou dar 12% de dízimo. Deus não aceita. Deus não aceita. Não existe dízimo de 12%. Mas eu quero dar um dízimo de 15%. Não existe. Não dá para dar um dízimo de 15%, porque a palavra dízimo quer dizer 10%. Nem 9,9%, nem 10,1%. É 10%. É exato.
Mas Deus não precisa de mais? Não. Deus não precisa de nada, meu irmão. Tudo é dele. Toda a prata e todo o ouro é de Deus. O que Deus quer é nos ensinar fidelidade. E ele disse que é o dízimo 10%. Ele quer nos ensinar exatidão. Ser preciso. O que Deus quer nos ensinar é que quando ele diz sétimo dia da semana, é sétimo. Não é o primeiro dia da semana. Deus quer nos ensinar que quando ele fala 10%, são 10%. Não é 11 e nem 9. Deus é exato. Quando Deus disse para Adão, para Eva, para Caim e Abel, vocês, para perdão dos pecados, vocês têm que trazer o quê? Um cordeiro. E Abel, obediente, trouxe um cordeiro. Caim, desobediente, disse o quê? Deus pediu um cordeiro? Mas se eu der abóboras e melancias, e limões, e laranja, e maçãs, sendo de coração, Deus vai aceitar, porque é de coração que eu estou dando. Não, queridos. Deus não aceita aquilo que você dá de coração, se não for o que Ele pediu. Você pode dar de coração, desde que seja exatamente o que Deus pediu. Se você não der exatamente o que Deus pediu, pode ser de todo o coração, com toda a sinceridade da sua vida. Deus simplesmente não aceita, porque Deus é exato. Deus é exato. Não brinque com as palavras de Deus. Caim foi rejeitado porque encheu o altar de frutas da terra. Frutos da terra. E desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício de Abel. E não desceu fogo do céu sobre o altar de Caim. E Caim ficou com o semblante caído ali, aquela cara feia, cabisbaixo. E Deus disse, por que você está triste? Se você fosse obediente, eu também não teria aceito a sua oferta? Por que você está com raiva do seu irmão? Cuidado com o pecado, Caim, porque o pecado está aí. Ele quer dominá-lo. Mas não adiantou Deus falar para Caim. Caim foi e matou Abel. Queridos, a bênção de Deus está para você. Mas eu tenho que fazer o que Deus pede. Abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 14. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 14. Fala de Abraão. Todos os cristãos são chamados de filhos de Abraão. Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. E então, queridos, vamos começar com Abraão, capítulo 14 de Gênesis. Vamos ler aqui na página, capítulo 14, verso 18. Todos acharam? Página 11, capítulo 14 de Gênesis, verso 18. Leiam comigo. Esse é um nome difícil de falar, mas é um nome, eu vou dizer o significado dele. Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer rei de paz, rei de justiça. É o nome de um rei, rei de paz, rei de justiça. Leiam comigo, verso 18, página 11. Melquisedeque, rei de Salém. Se vocês não sabem, Salém era o antigo nome de Jerusalém. Jerusalém todo mundo sabe o que é, a cidade de Jerusalém. Antes de se chamar Jerusalém, se chamava Salém, cidade da paz. Salém quer dizer paz. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão é o pai da fé, e todos os salvos em Jesus são chamados filhos de Abraão. Só que nós, para sermos filhos de Abraão, nós temos que andar nas pisadas de Abraão. Abraão era dizimista. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Tal pai, tal filho, né? Isaac também era fiel no dízimo.
E porque Isaac era fiel, também Jacó era um homem fiel. Agora vejam na palavra de Deus, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 28 agora. Capítulo 28, página 21. Página 21, capítulo 28. O neto de Abraão era Jacó. Vejam a experiência que Jacó teve com Deus. E essa experiência de Jacó me toca muito, porque eu tive uma experiência muito parecida. Eu fiz o meu voto a Deus de fidelidade quando eu tinha 17 anos de idade, na cidade de Londrina, lá no Paraná. Tinha 17 anos, estava numa situação difícil, e eu fiz um voto com Deus, depois que eu li o voto de Jacó, com base neste voto. Vamos ler aí, capítulo 28, página 21, vamos ler a partir do verso 12. Leiam comigo. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Verso 14. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus prometeu estar com Jacó, quando ele estava fugindo do seu irado e encolerizado irmão Esaú. E ele dormiu à noite e teve este sonho, vendo o céu aberto e os anjos, uma grande escada, e os anjos de Deus subindo e descendo. E Deus disse: eu não vou te deixar, não te desampararei, eu estarei com você, e farei você voltar um dia para esta terra. Agora veja o verso 18, na página seguinte, página 22. Leiam comigo em voz alta. Tendo se levantado Jacó, quero ouvir a voz de vocês, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Este é o voto que ele fez, e foi o voto que eu fiz quando eu tinha 17 anos de idade, porque eu li isto na Bíblia. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ao pai, ao filho. Abraão era fiel no dízimo. Certamente Isaque também era, porque ele ensinou Jacó a ser. E Jacó fez este voto: eu te darei o dízimo de tudo, Senhor. E Jacó prosperou, e prosperou muito. Queridos, a palavra de Deus diz que o método, a estratégia de Deus para sustentar a pregação do Evangelho no mundo se chama dízimo. Nós, pastores adventistas, somos sustentados pelo dízimo. Não o dízimo que um membro dá na igreja, mas sim o dízimo que vai para o office, para a organização superior. Eles recebem, eles contabilizam, e então eles pagam cada pastor um salário fixo, como se fosse um empregado de tempo integral. E ele não pode então cobrar mais nada de ninguém. Não pode cobrar visitas, não pode cobrar a quilometragem. Eu não posso levar você num lugar e falar: olha, me ajuda com a gasolina. Eu não posso. Se eu quiser, provavelmente você manda, vai. Queridos, é sério. É sério. Nós temos que trabalhar com as coisas de Deus de forma séria. A Bíblia nos ensina o dízimo. Não é quermesse, não é loteria, não é rifa, não é vender as bênçãos de Deus, não é ficar apelando aqui, fazendo todo mundo chorar para dar bastante, não. É o santo dízimo. Você recebeu $10? O dízimo é quanto? $1. Quanto fica para você? 9. É difícil?
Deus lhe deu os 10 e pede um de volta. E a pessoa fica choramingando, não, 10% é muito. Muito é o que fica com você, meu irmão. Se ele lhe deu $10 e ele pede um, você queria que ele pedisse quanto? Menos de um? Se é muito o que ficou com você, que são $9. E por que Deus pediu um de volta? Porque Deus precisa? Não, irmão. Deus não precisa de nada. Deus foi quem fabricou o ouro e a prata, e toda a riqueza, todo o petróleo, tudo é de Deus. Mas por que Deus estabeleceu o sistema do dízimo? Para quebrar o egoísmo no coração humano. Porque o dízimo é colocar Deus em primeiro lugar. O dízimo não pode ser tirado do seu salário por último. Depois que você pagou o aluguel, depois que você pagou o armazém, depois que você pagou o carro, depois que deu dinheiro para a sogra, não é? Depois que fez tudo isso, agora você, vamos ver se sobra dinheiro. Não vai sobrar nunca, meu irmão. Quem coloca Deus em último lugar, nunca vai sobrar nada para Deus. O dízimo é chamado na Bíblia de primícias das rendas. Primícias das minhas rendas é o dízimo. A primeira coisa, antes de pensar em qualquer despesa pessoal, eu penso no que é de Deus. E o que é de Deus eu já separo. E aí ficam então as 9 partes. O 90% com você. E você vai trabalhar com esse 90% abençoado. 100% é menos do que 90% abençoado por Deus. Você acredita nisso? Você acredita que 100% do seu dinheiro significa muito menos do que 90% abençoado por Deus? Porque é Deus quem faz prosperar, é Deus que dá saúde, é Deus que faz multiplicar o dinheiro. Você não vai receber salário em saco furado, porque quem não é fiel recebe salário em saco furado. As pessoas ganham muito dinheiro, mas sempre estão endividadas, porque Deus não é sócio nos negócios deles. E outra coisa, quem é fiel a Deus vai ser fiel a qualquer ser humano. Amém. Mas quem rouba a Deus, tome cuidado. Se ele rouba a Deus, por que não vai roubar você? Hein? Marido que é fiel a Deus vai ser fiel à esposa. Mas marido que não é fiel a Deus, cuidado com ele. Não é? Qualquer rabo de saia aí pode levá-lo. Ele não é fiel a Deus. Vai ser fiel à esposa, aos homens? Não. No dízimo a mesma coisa. Se você não for fiel a Deus, você não tem aquele princípio de fidelidade para com o ser humano também. Jesus está dizendo aqui que o dízimo é a estratégia de Deus para sustentar a sua obra no mundo. Agora abra a sua Bíblia em Levíticos capítulo 27. Levíticos capítulo 27. Pertinho de onde você está aí. Levíticos capítulo 27, na página 94. Página 94. Levítico capítulo 27, página 94. Vamos ver agora o verso 30. Lembra-se que o dízimo, Deus pede que você devolva de algo que Ele já deu para você. Agora inventaram aí a pessoa devolver dízimo com cartão de crédito. Já viram isso? Eu já vi. Eu acho um absurdo. Porque se você devolve dízimo com cartão de crédito, você está dando dinheiro que você ganhou ou está dando dinheiro do banco? É do banco, está pagando juros em cima. Queridos, o dízimo eu devolvo do que eu já ganhei, não do que eu vou ganhar. Ninguém devolve dízimo do que vai ganhar. Não existe isso. Dízimo é de algo que você já recebeu, já tem em mãos. A Bíblia diz aqui, na página 94, capítulo 27, verso 30 em diante. Leia comigo. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Verso 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Você que não trabalha com gado, e você que não é agricultor plantando, como é que você devolve o dízimo?
do salário que você recebe. Se você recebe o salário semanalmente, você devolve o dízimo semanalmente. Quando você vem à igreja, você traz já dentro do envelope e entrega. E se alguém roubar o meu dízimo? O problema não é seu. O problema é da pessoa, do ladrão. E se um pastor lá usar o meu dízimo da forma errada? O pecado é dele. Não queira você pecar por causa do pecado do outro. Tem gente que é assim. O pastor está com um carro novo, não devolvo mais meu dízimo. Ora, eu tenho um carro novo, pago 186 por mês, é um Scion. Foi o carro mais barato que eu achei do Toyota. Mas é o mais reliable, é o mais dependable. Me falaram que é o carro que você pode confiar mais nele. Pago 186 por mês, mas eu também devolvo meu dízimo. Eu recebo o salário, devolvo meu dízimo. E com sacrifício estou pagando o meu carro. Agora, se alguém diz, porque o pastor tem carro novo, não vou devolver o dízimo, peca você. Peca você. Então, meus queridos, não faça do pecado do outro razão para o seu pecado. Tá certo? A Bíblia diz, os dízimos pertencem ao Senhor. Agora abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 3, fica lá pertinho do Novo Testamento. Malaquias na página 629. Página 629. Estão vendo aí? Página 629. Malaquias capítulo 3. E o verso 8 em diante. Página 629. Todos folheando a Bíblia. Está abafado, né? Todos folheando a Bíblia. Vamos ler o capítulo 3, verso 8, na página 629. Roubará o homem a Deus? Leia comigo. Verso 8. Não acharam ainda, né? Página 629, Malaquias capítulo 3. E o verso 8 em diante. Quero que vocês leiam comigo, com voz alta. Vamos ler? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes. Como todas as nações chamarão as pessoas fiéis a Deus? Felizes. Por quê? Porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, meus queridos, Deus nos prova. Primeiro você tem que provar a Deus. Vamos repetir aqui? O verso 10. Verso 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Deus quer que você o prove. Deus quer que você o teste. É um teste que eu comecei a fazer com Deus quando eu tinha 17 anos. E olha, não sou rico, mas Deus me abençoou muito. Primeiro, com 17 anos, Deus colocou na minha vida uma namorada, que hoje é minha esposa. Namoramos 6 anos. Eu nem pensava em ser pastor, quando comecei a namorar com ela. Mas Deus já sabia que ela seria a melhor esposa do pastor do mundo. Deus já sabia. Então já colocou no meu caminho uma menina que estava sendo preparada para ser esposa de pastor, e quando eu nem pensava em ser pastor. Deus sabe todas as coisas. Queridos, Deus me deu saúde, Deus me protegeu, Deus me deu filhos
filhos que são fiéis a Jesus hoje. Amém. Meu filho também é capelão, professor de Bíblia na escola adventista e maestro. E a minha filha também ama cantar, ama se envolver nas atividades e ministérios da igreja. Amém. Queridos, as bênçãos de Deus, elas vêm não só em dinheiro. As bênçãos de Deus vêm em saúde, em família, em filhos, em inteligência, É verdade. proteção. Queridos, é a bênção de Deus que enriquece. Amém. É a bênção do Senhor que enriquece. Por isso Deus fala, tragam os dízimos e façam prova de mim. Agora você é tão desconfiado que fica, eu vou trazer o dízimo, entregar, o que vão fazer com o meu dízimo? Você pode investigar. Investiga. Onde é que foi o dízimo? Foi para o escritório. Não fica nem um centavo do dízimo na igreja, irmãos. Na igreja adventista não fica nem um centavo do dízimo. A única coisa que fica na igreja é a oferta. A oferta fica na igreja para ajudar pobres, pagar luz, pagar o mortgage da igreja, comprar terreno, fazer reforma na igreja. O dízimo não fica na igreja. O dízimo é enviado para o office, para o escritório. Lá eles administram. E tem auditoria na igreja todos os anos. Tem auditoria no office todos os anos. Para ver se está sendo usado da forma correta. Todo o dinheiro gasto com compra de Bíblias, essas Bíblias que vocês recebem, tudo isso aqui é dízimo, meu irmão. Isso aqui é dízimo. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, eu estou pegando um pedaço de dízimo na minha mão. Porque isso aqui foi comprado com dinheiro de dízimo dos nossos irmãos que devolveram fielmente. Amém. Está sendo usado para doar. Por isso nós não vendemos. Imagine se um membro da igreja sabe que a Bíblia foi comprada com dízimo e agora começa a negociar e cobrar $10 dele aqui. O membro da igreja vai pensar, estão me enganando, não é? Eles dizem que o dízimo é para comprar Bíblias e dar para as pessoas e ele está vendendo a Bíblia. Queridos, nós temos que ser muito sérios naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos. Toda despesa com evangelização, toda despesa feita para a pregação do Evangelho é pago com o dízimo. Ora, não é usado o dízimo para comprar terreno, não é usado o dízimo para pagar despesa da luz, a menos que tivéssemos que alugar um salão, que não tivéssemos igreja, alugar um salão para fazer a conferência. Aí seria pago com o dízimo. Porque seria um salão alugado para fazer a conferência, para reunir as pessoas. Mas, queridos, o dízimo é usado para esta finalidade. As ofertas que ficam na igreja, elas são usadas para ajudar os pobres, para despesas, para pintar, para consertar, para todas as necessidades da igreja. Perceberam aqui que Deus fala no verso 9, não é? 9, diz aqui, não é? No verso 8, Deus diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizem, em que te roubamos? Deus responde dizendo, nos dízimos e nas ofertas. É fácil você saber quando está roubando a Deus nos dízimos. É fácil. Por quê? Você recebeu $100. Quanto é o dízimo? 10. Você não devolveu. Está roubando a Deus. Está roubando a Deus. Mas eu não sabia, pastor. Eu estou aprendendo isso hoje. Deus não imputa o pecado, Deus não o condena pelo pecado que você praticava sem saber. Mas agora você está sabendo que 10% de tudo que você ganha não é do pastor e não é da igreja, é de Deus. E se você for fiel, Deus vai cumprir com a promessa, porque assim, Ele pediu, tem a parte de Deus de nos abençoar e tem a nossa parte de sermos fiéis. Se nós cumprimos com a nossa parte, Ele cumpre com a dele. Então, é uma sociedade. Deus é o nosso sócio. Agora, como eu sei se eu estou sendo fiel na oferta? Aí já é um pouco mais difícil. Como eu posso saber se eu estou sendo fiel na oferta? A oferta é voluntária. Então, se eu quiser dar, eu dou. Se eu não quiser dar, eu não dou. Está certo ou está errado? Está errado. A oferta é voluntária porque não é você que estabelece a porcentagem, não é Deus que estabelece a porcentagem. Lembra-se que o dízimo, Deus não deixou para você estabelecer a porcentagem?
O dízimo Deus estabeleceu quanto? 10%. Se você for ao dicionário e ler a palavra dízimo, quer dizer 10%. A oferta é voluntária porque Deus não estabeleceu a porcentagem, deixou que você estabelecesse. Então você é voluntário, livre e espontaneamente, pode estabelecer a sua porcentagem de oferta. E você pode começar com 3%, com 4%, com 5%, com 6%. Se você começar com 2%, Deus aceita. Se você começar com 3%, Deus aceita. É oferta voluntária. E você faz um plano com Deus. Senhor, eu vou começar a dar de oferta, do 90% que é meu, eu vou dar 2% de oferta. E faz um plano, eu vou dar isso durante 6 meses, ou 3 meses. Faça um plano com Deus. Se o Senhor me abençoar bastante, eu vou aumentar a minha oferta. O dízimo você não pode aumentar. Nem para mais e nem diminuir. Mas a oferta você é o quê? Você aumenta e você diminui, porque ela é voluntária. Mas você não pode ficar aumentando e diminuindo toda semana. Você tem que ter um período para que você possa avaliar, fazer um balanço e ver se Deus está abençoando. Se dentro de 3 meses você percebe que Deus está abençoando e você está ganhando mais e mais, você fala, eu vou aumentar a minha oferta de 2% para 3%. E Deus continua abençoando, dali 3 meses, fala, eu vou aumentar para 4%. Ora, se Deus está ajudando você a ganhar mais, você vai aumentando a sua oferta. A oferta pode ser 20%, a oferta pode ser 50%. Irmãos, a oferta não tem o quê? Limite, mas é entre você e Deus. É você avaliando a forma como Deus está abençoando o seu negócio. Agora, o dízimo é fixo, 10%. Por isso eu posso saber se eu estou sendo fiel a Deus no dízimo e na oferta. Se eu não tenho porcentagem nenhuma para dar para Deus como oferta, eu estou roubando a Deus na oferta. Há pessoas que querem dar uma quantidade de dinheiro de oferta. Uma vez uma senhora disse para mim, pastor, eu vou dar R$50 de oferta por mês. Disse, irmã, não é boa esta proposta. Por quê, pastor? E se a senhora perder o emprego? Como é que a senhora vai dar os 50? É verdade. Não, mas eu acho melhor eu dar 50. Não, mas por que a senhora não escolhe uma porcentagem? Quanto é o dízimo? 10%. Por que a senhora não escolhe uma porcentagem de oferta? 3%. Não, eu vou dar 50 por mês. Bom, a senhora é livre. E ela então começou dando R$50 de oferta por mês. Só que ela perdeu o emprego. Ela ficou doente. E 3 meses sem ganhar nada. E ela disse, pastor, e agora? Eu falei, agora? Lembra que eu falei para a senhora? Não era para prometer para Deus 50 ou 100 ou 500. A gente não promete uma quantia de dinheiro. A gente promete a Deus uma porcentagem. 3 meses a senhora ficou desempregada, não está ganhando nada, mas a senhora continuou devendo. 50, 3 meses é quanto? 150, a senhora deve 150. Mas como é que eu vou pagar? Eu estou desempregada? Por isso, irmã, peça perdão para Deus e agora faça certo. Prometa para Deus 3%, por exemplo. 3% de nada é quanto? Nada. Está sendo fiel a Deus. Entende, irmãos? O mês todo sem ganhar nada, no inverno não estou ganhando nada, mas está sendo fiel no dízimo e na oferta? Está, sem ter devolvido nada. Amém. Porque 10% de nada é nada, irmãos. E os presentes que a gente ganha de aniversário, não é? Por isso, meu querido irmão, esses $10 que nós demos para vocês aí, isso é um presente. Você já vai começar a testar, não é? Você pode ficar com os 10. Ou você pode devolver dentro desse envelopezinho que nós distribuímos. Você coloca coloca o seu nome, isso vai ser registrado na tesouraria. E daqui 2, 3, 4, 5 anos, você quer falar, eu quero ver o relatório da tesouraria de tal dia, tal mês, está tudo registrado. De todo o dízimo que entra, a pessoa recebe um recibo e pode apresentar para o governo o recibo. Tudo é registrado, queridos. Do caixa da igreja, irmãos, não sai nem um centavo em cash. Vocês gostam de cash, né?
Eu nem vou perguntar quem recebe pagamento em cash aqui, porque já é um outro problema isso aí, tá certo? É muita gente que só quer receber em cash. Por quê? Por que o safadinho, não é, quer receber dinheiro só em cash? Por quê? Eu não consigo entender, eu não sei por quê, então vocês têm que me explicar, porque na minha cabeça ainda não entrou isso aí, não é? Hein? Alguém falou aqui? Para não pagar imposto. Tá certo, você vive num país de primeiro mundo, tem a proteção da polícia, que protege muito bem, uma polícia séria, boas estradas, e não quer pagar tax. Ah, pastor, estou de passagem aqui, vou voltar para o Brasil mesmo? Sim. Quando você voltar para o Brasil, você pensa o que vai fazer lá. Mas aqui, você tem que pagar os seus impostos. Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Isso é fidelidade, meu irmão. Isso é fidelidade. Então, meus queridos, nós deveremos devolver a Deus 10% de tudo que nós ganhamos e darmos a nossa oferta dentro do envelope. Provai-me nisto, disse Deus, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, da qual vos advirá muita abastança, e vocês serão chamados nação feliz. Nação feliz. Vale a pena testar a Deus. Vale. Fazer de Deus o sócio dos seus negócios. Eu tomei essa minha decisão quando eu tinha 17 anos. Minha esposa também. Já antes de mim, ela já era fiel no dízimo. Meu pai e minha mãe ganham um salário mínimo, irmãos, até hoje. Mas eles são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu aprendi com os meus pais. Eu quero fazer um apelo para que você faça de Deus o sócio seu em todos os negócios e empreendimentos. Ensine a sua criança. Quando você der uma mesada para a criança, dê assim, em notas de 1. Dá os 10 para o seu filhinho, para a sua filhinha. Agora, filhinho, primeira coisa aqui, antes de pensar no sorvete, no pirulito, você recebeu 10 notinhas. Quantas são de Jesus? Uma é de Jesus. Essa outra, então, você devolve, né, para Jesus, e as outras são suas. Vai ensinando a criança no caminho que ela deve andar. E até depois de velho, não se desviará do caminho do Senhor. Amém? Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Você que quer aprender a ser fiel, aprender a devolver a Deus o santo dízimo, aprender a dar ao Senhor a oferta. Eu não estou dizendo, Senhor, que você tem que dar aqui nesta igreja, irmãos. Fique claro. Se você tem outra igreja, você seja fiel. Eu estou pedindo que você seja fiel. Se você vai dar aqui ou vai dar lá, isso é você e Deus. Mas Deus me mandou pedir para que você seja fiel a Ele. E eu quero fazer uma oração com aqueles que querem colocar Deus como sócio dos seus negócios. Quero ver as mãos. Coloque as mãos altas. Feche os olhos. Para que ninguém ficar vendo quem levanta e quem não levanta a mão. Todo mundo fecha o olho, né? E vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua presença para Te adorar. E em nome de Jesus que queremos fazer de Deus o nosso sócio, o dono dos nossos negócios. Pai eterno, tira do nosso coração o egoísmo, essa ganância de querer ganhar muito e pegar tudo para nós. Ensina-nos a fidelidade nos dízimos. Ensina-nos a generosidade na oferta. E abençoa os teus filhos. Dá-nos o poder do Espírito Santo para que ele desenvolva em nós esta fidelidade. Registra a nossa decisão no livro da vida do Cordeiro. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.